Oi, Sandro. Então, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência, né, à história de esgrima em Belo Horizonte a partir de 1998. Novamente, o Carlos Moreira vai contar um pouquinho sobre a trajetória a partir dessa época. Nós separamos alguns recortes de jornal, nós separamos também fotografias, vai ser bem interessante. Vamos começar? Deixa eu passar aqui para o Carlos. Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou continuar com a história, né? Nós já falamos várias vezes aqui, acho que essa é a terceira vez que eu vou contando os episódios da esgrima em Belo Horizonte e vamos ver se hoje a gente vai ter bastante público. Bom, então, eu já falei até mais ou menos 98, né, aquele momento que nós estávamos começando a trabalhar com Gerson Schmidt na Academia Vanderban Birra, mas eu lembrei que eu precisava falar de uma pessoa e de um episódio um pouquinho anterior, que foi quando entrou uma figura importante na nossa história. E foi um episódio interessante. Mas eu tenho que explicar também outra coisa. Em vários momentos da nossa história, eu apareço dando aula. De fato, eu dei muita aula de esgrima aqui em Belo Horizonte, mas eu sempre tive em mente que eu não era um mestre de esgrima, eu não sou mestre de esgrima. Não era, não sou e não pretendia ser também. Acontece que nós precisávamos ter alguém que conduzisse o grupo. E eu era o atleta mais antigo e aquele que estava disposto a fazer aquele trabalho todo. E era muito trabalho. O dinheiro que nós coletávamos entre os praticantes servia basicamente para pagar o aluguel do espaço onde nós treinávamos, para comprar algum equipamento, mas não para me pagar. Eu, na verdade, sempre dei aula de graça. Nós fazíamos o rateio para pagar despesas só. E eu organizava a esgrima e, na verdade, o que eu esperava é que, em algum momento, fazendo o grupo crescer, ia aparecer gente com mais gabarito e interesse em ser realmente mestres aqui em Belo Horizonte. E aconteceu, de fato, isso. Mas a gente vai ver logo, logo que vai ter gente muito qualificada que virá para Belo Horizonte para dar aula de esgrima. Mas eu fazia o que eu podia, sendo amador. Então, nós limos livros, né? Não apenas eu, mas outras pessoas também, limos livros de esgrima, sobre regras, sobre técnica, sobre tática, e fazíamos um pouco de intercâmbio. Íamos nos locais, conversávamos com os mestres, fazíamos pequenos estágios de treinamento em Porto Alegre, São Paulo, para conhecer o que as pessoas estavam fazendo na esgrima naquela época e tentarmos trazer para Belo Horizonte o máximo que a gente podia. E ainda estamos numa época muito preliminar da nossa esgrima, mais de 20 anos atrás. Então imaginam vocês que em 96 eu estava preparando para começar um treino lá na nossa Qualify, que era uma academia de musculação e aeróbica. Naquela época tinha a ginástica aeróbica, e onde nós treinávamos à noite, segunda, quarta e sexta à noite. E eu estava preparando para iniciar o treino, no mesmo lugar, inclusive, onde hoje funciona a Rapier, onde a Bianca está dando aula. Mesmo local, mas mais de 20 anos antes. Nós estamos lá aquecendo para a aula, e aí aparece um camarada diferente. Eu nunca tinha visto ele. Não só diferente por ser novo no grupo, mas por ter um aspecto diferente. Ele estava lá de terno e gravata, uma barba assim, bem fechada, um semblante sério, 40 e poucos anos de idade, e veio falar comigo. Eu falei, boa noite. E ele veio falar, vocês que fazem esgrima aqui? E eu respondi, sim, somos nós. E aí ele falou, eu já faço esgrima. É mesmo? Sim, eu fiz esgrima na Sojipa, lá em Porto Alegre, e fui 8 anos da equipe nacional de espada. Aí eu olhei para aquela figura lá e falei com toda honestidade possível, eu acho que nós não temos muita coisa para te ensinar, não. Mas aí ele respondeu de imediato, não, eu vim para ajudar, eu quero ajudar vocês. E aí nós começamos a conversar. Aquela pessoa era o José Antônio Gutierrez Andretta, um camarada que ia ser importantíssimo nos nossos anos subsequentes na esgrima. E ele tem histórias interessantíssimas. Ele foi, de fato,
um dos membros da equipe nacional de espada durante muitos anos. Quando ele entrou na equipe, o Kramer ainda jogava nessa equipe, só que o Kramer era de uma geração anterior, mas o Kramer jogou durante bastante tempo. Kramer pai, né? O Kramer pai, né? O Kramer atual nem era nascido na época. Eu estou falando eu tô falando da década de 70. Pois é, na década de 70 ele jogou, né, na equipe nacional de espada, foi campeão brasileiro. Ele chegou a jogar, inclusive, outras armas, sabre, florete. Naquela época havia muita mudança de armas. Meus atletas jogavam várias armas, especialmente em provas de equipes. Mas então ele teve uma história vencedora na esgrima, jogava pela Surgipa, gaúcho, jogava pela Surgipa de Porto Alegre. E em um certo momento, inclusive, ele teve na equipe que ia jogar os Jogos Olímpicos de Moscou, 1980. Naquela época a qualificação era diferente da de hoje, nem sei direito como é que eram os critérios, mas parece que eles tinham uma vaga garantida ou quase garantida para a equipe nacional de espada nesses Jogos Olímpicos de Moscou. E ele treinou, nessa época ele estava treinando e jogando competições na Europa, jogou na Bélgica, na Alemanha, na Áustria, jogou várias competições, até cada vez com resultados bons. E, infelizmente, a equipe foi barrada porque o COB decidiu que não tinha dinheiro para levar a equipe de esgrima. Então ele se frustrou porque estava parando a vida dele para ir treinar na Europa, jogar na Europa, e não pôde jogar as Olimpíadas. Se frustrou e abandonou as competições. Então ele tinha ficado 15 anos sem jogar competições e aparecia lá na nossa sala com aquela cara de quem queria ajudar. Ele de fato ajudou bastante. Ele ajudou pela parte técnica, ajudou pelas histórias que ele contava, ajudou pelos exemplos que deu para a gente. Então foi uma pessoa muito importante. Durante uns 5 anos ele esteve no nosso grupo, nós viajamos juntos para competições, ele deu muita aula para nós, coletivos ou individuais. Ele foi um dos pilares. Pena que não pôde participar o tempo todo, porque ele já era uma pessoa importante dentro da empresa onde ele trabalhava, engenheiro civil, e ele não tinha condições de vir o tempo todo, mas sempre que ele vinha, ajudava muito a gente. Então é uma dessas pessoas... Só um minuto. Você falou que ele chegou a ser da equipe brasileira, né? O Andretta. E ele foi... e ele disputava por qual grupo? Por qual clube de competição, assim, nacional? Ele jogava pela Surgipa. É um dos clubes fortes de Porto Alegre. Inclusive, para quem conhece a Surgipa, logo perto da entrada tem uma pracinha onde estão plantadas placas homenageando os atletas laureados do clube. Então lá tem o ano que o atleta foi laureado e a modalidade, e o nome dele está numa dessas placas. José Antônio Gutierrez Andretta. Inclusive, acho que a irmã dele também está. A família dele era de esgrimistas. Então, ele foi um atleta laureado da Surgipa, em Porto Alegre. E eu estou falando dele no passado porque, infelizmente, ele faleceu. Ele faleceu, infelizmente, já tem talvez uns 5 anos, de maneira inesperada. Lamentei muito isso, mas ele, durante uns 5 anos, até 2001, ele nos ajudou bastante. Em 2001, ele foi para o norte do país, ele teve uma proposta de emprego para aquela região, foi para lá. Aí nosso contato ficou muito esparso, já teve algumas vezes aqui em Belo Horizonte, fizemos torneios em homenagem a ele, inclusive. O Leandro Soares ganhou um desses torneios. Mas, enfim, foi uma figura importantíssima para a gente, é pena que não está mais entre nós. Mas eu conheci gente da família dele, até de gerações posteriores, e tudo gente muito agradável, a família Andretta. E ele deu sequência à esgrima em outras regiões? Ou foi só aqui mesmo? Não, ele não continuou. No norte do país, não. E foi uma pena, né? Porque se ele tivesse continuado em Belo Horizonte, a gente tinha muito trabalho para passar para ele aqui nos nossos primórdios.
Inclusive, em algum momento hoje podia mostrar uma foto onde ele aparecia, né? Acho que nós temos umas fotos, mas são fotos antigas. Tem essa foto aqui de jornal, onde ele aparece. É bem que vai mostrar a foto. Aqui eu não sei se vai dar para ver direito. É uma foto de 2000. Inclusive para fazer divulgação de um torneio mineiro de esgrima. Vou falar logo em seguida sobre os torneios mineiros de esgrima. Em que ano foi isso mesmo? 2000. O Instituto Tuxê está perguntando. Sim, foi em 2000, foi o nosso segundo torneio mineiro de esgrima. E nessa foto tem muita gente que eu já mencionei, gente que ainda vou mencionar, porque na verdade ainda é do futuro. Mas o Andretta é essa camarada que está aqui, ao lado da Angélica. Eu estou aqui desse lado, aqui está o Raoni, que voltou a praticar esgrima, que era garotão ainda, hoje já é um distinto professor da UFMG. Aqui está o Leonardo Portes, já mencionei ele, o Carlos Alberto Rosiero, que também é professor da UFMG, da Geologia, e o Leandro Soares, aqui no canto. E nós fizemos essa matéria, botamos no jornal, para divulgar o nosso segundo torneio mineiro de esgrima. E ele aparece aí, já sem a barba. Eu conheci ele com uma barba bem fechada, mas aí ele já tinha tirado a barba. Bom, mas então, vamos voltar à nossa cronologia. Eu já contei que nós eventualmente fomos treinar com o Gerson Schmidt lá em 98 na Wanda Bambirra, que era uma academia da moda de musculação, modalidades de aeróbica, etc., personal training também. E como o Gerson já era professor de personal training e de musculação lá na Wanda Bambirra, nós resolvemos encerrar o grupo que treinava lá na Qualifying e começar lá na Wanda Bambirra como curso do Gerson. E fizemos isso. E levamos todo o grupo que se deslocou para a Wanda Bambirra. E lá nós tínhamos um horário e começamos a fazer os torneios sabadais também. Os torneios sabadais são um marco na nossa história. É tradicional, né? Até hoje nós disputamos até hoje. Né? O sabadão é como se fosse como é que eu posso falar? É um torneio amistoso. É um torneio amistoso. É um torneio amistoso. E nós fazemos sabadais nos sábados de manhã, que nós treinávamos durante o dia. E sempre fizemos muitos combates. Né? Nós sempre teve muitos combates, mas as sessões de combates não eram tão longas assim, não dava para fazer um torneio. Nós fazíamos torneios até bem organizados nos sábados, com uma fase classificatória, depois eliminatórias, finais. E fizemos em centenas, talvez, nesses 20 e tantos anos de torneios sabadais, em muitos lugares diferentes. Isso sempre foi quase uma religião para a gente. E começou lá na Wanda Bambirra, em 98. E o grupo lá tinha muita gente legal, e muita gente que já estava no grupo antes, ou que se juntou ao grupo nessa época. O Adriano Macedo foi treinar lá na Wanda Bambirra, o Adriano que tinha começado no curso de extensão na UFMG, eu já mencionei. Então o Leonardo Portes estava lá a Príncia, que foi uma atleta importante do nosso grupo, começou a praticar a Cida, a Estela também começou a praticar nessa época, lá na Wanda Bambirra, o Rodrigo Mourão também. Então, muita gente nova, porque era uma academia que tinha mais exposição para o público, né? Era uma academia da moda, por assim dizer. Então, nós tínhamos mais exposição, havia mais gente vendo e, eventualmente, começando a participar. E com a entrada do Gerson Schmidt no nosso grupo, ele também trouxe um círculo diferente, porque ele era bem relacionado com o pessoal da Sojipa e que ele era atleta da Sojipa também, coincidência, do mesmo clube do Andretta, de uma época um pouco diferente, mas ele havia competido pela Sojipa em Florete e Sabre, e ele tinha um bom relacionamento com o Regis Trois, que era um dos mestres do Clube Atlético Paulistano de São Paulo. E através desse contato é que nós começamos a jogar pelo Paulistano.
Em 97, nós jogamos pelo Vasco da Gama. Conseguimos, lá com a ajuda da dona Amélia, jogamos pelo Vasco, só que jogar pelo Paulistano não tinha vantagem de poder participar do circuito paulista de provas estaduais. A gente sempre valorizou muito ter provas em nível intermediário para poder jogar além dos nacionais. Nós entendíamos que jogar só nacional não era bom porque nós não estamos tão preparados assim. Era preciso que houvesse uma etapa preliminar, inclusive que nós levamos os iniciantes em competições onde eles podiam acompanhar mais, seguir um pouco mais longe. Então, era importante que houvesse torneios de níveis variados, inclusive, então, os estaduais. Então, começamos a jogar os estaduais em São Paulo e os nacionais pelo paulistano, de 98 até 2001. Foram 4 anos jogando pelo paulistano. Nós somos muito gratos a esse clube também, não só ao Vasco da Gama, mas ao Clube Atlético Paulistano de São Paulo. Então, nós jogamos pelo paulistano e começamos a ter resultados, mas resultados na espada. Né? Então, eu já tinha conseguido uma entrada no quadro de 8, né, numa prova desde 97, o Atos Guedes também conseguiu isso em 99. O outro que tinha resultados bons naquela época era o Flávio Veloso, que começou junto com o Atos no curso de extensão lá da UFMG e depois veio para a Wanda Babirra. O Flávio, na época, fazia curso de psicologia, mas ele tinha um histórico como atleta de várias modalidades, como atleta de equitação, muito bom em equitação, como atleta de triatlon, corrida, natação, etc. Ele era realmente um atleta de verdade e, eventualmente, com a esgrima, ele vai, mais alguns anos depois, a praticar pentatlo moderno. E chegou a disputar os torneios nacionais de pentatlo moderno, até que eventualmente ele foi lá para o norte do país, foi para Natal, e lá ele se tornou um mestre até bem conceituado de equitação. Até algum tempo atrás ele tinha também um grupinho de esgrima que dava aula, mas eu nem sei se ele continua, porque já tem alguns anos que eu não tenho notícias do pessoal lá de Natal, espero que sim. Mas ele deu aula em Recife também, de esgrima, há algum tempo. Mas naquela época ele era um dos fortes do nosso grupo. O Flávio, o Atos, o César Nardelli também, sempre foi muito forte. Ele que começou em 97, início de 97. Então, nós tivemos esse período, né, de ordem de 2 anos na Wanda Babirra. E nesse momento, em 99, nós começamos um passo importante na nossa história, que foram os torneios mineiros de esgrima. Ô Carlos, antes eu vou querer que você fale um pouquinho sobre a esgrima da UFMG. Será que é possível? Pois é, eu já falei na nossa conversa passada, mas vou relembrar. Nós tínhamos aberto o baú de equipamento da UFMG, que ficou guardado lá desde a década de 70 até 97. Abrimos aquele baú, especialmente eu e Leonardo Portes, mais ele inclusive do que eu, porque ele acreditava que havia esse baú e eu inclusive era cético sobre isso, até que ele me convenceu que havia, fomos lá e estava lá o baú, realmente. E nós abrimos o curso de extensão na UFMG com esse material. Os professores eram ele e o Ricardo Martins, eu coordenava as aulas, mas eles eram professores diretamente. E começamos esse curso, eram 2 turmas, inclusive, e o curso da UFMG durou durante vários anos. Teve vários professores em períodos diferentes, até que já há algum tempo atrás ele se extinguiu, primeiro porque nós já tínhamos grupos fortes fora da UFMG, que já podiam tocar. Havia já o grupo do Barroca Tênis Clube, o próprio Leonardo tinha um grupo dele já independente. Então haviam vários grupos e, por outro lado, não havia muito interesse da Escola de Educação Física em fornecer um espaço melhor, em renovar equipamento. Então a gente acabou parando esse curso já tem alguns anos. Mas ele foi durante muitos anos uma coisa importante, uma entrada importante de novos atletas. Eu vou mostrar uma foto que tem da esgrima lá do UFMG, lembrando que, se eu não me engano, a esgrima era realizada em céu aberto, né?
Na Escola de Educação Física, sim. Né? Essa foto foi uma inauguração de uma praça, a Praça da Saúde. A foto caiu, mas eu vou pegar de novo. A gente, um dos problemas que eu estava mencionando de estrutura é que nós treinávamos no corredor. Lá na Escola de Educação Física tinha um corredor, nós treinávamos no corredor. Quando tinha alguma atividade no corredor, íamos para uma quadra descoberta. Não era um lugar adequado para fazer esgrima, mas nós fazíamos esgrima durante muitos anos lá. Então era porque nós precisávamos, nós adorávamos, nós queríamos fazer esgrima, mas era muito difícil fazer nessas circunstâncias. Mas era a céu aberto, então no corredor aberto mesmo. Mas é interessante que muitos esgrimistas saíram lá da UFMG, mesmo com tantas limitações a nível de espaço. É verdade, foi essencial ter aquele espaço pelo tempo que durou, e durou bastante tempo. Era um curso de extensão anunciado para todo mundo, para toda a comunidade, mas claro que tinha mais repercussão entre os alunos da UFMG. Acontecia na hora do almoço as aulas, então tipicamente o aluno tinha aula de manhã ou de tarde e na hora do almoço ia para lá fazer aula de esgrima. Alguns alunos eram da comunidade externa, mas a grande maioria eram alunos da UFMG. Né? Você lembra de alguns nomes? Eu mesmo comecei na UFMG. Você começou aulas lá, volta de 2003, 2004. Tem o Flávio Veloso, o Atos Guedes. Eu acho que a Larissa Petroiano. A Larissa Petroiano, a Cássia Tello começou lá. Uhum. Ela vai ser importante já nessa época de 2002, talvez 2013 em diante. E a Ana Oliveira começou lá também. Na verdade, ela fez poucas aulas lá, mas ela foi do grupinho que ela pertencia, que era ela, o Leandro e a Angélica, foi a primeira que apareceu lá na UFMG. O Sandro falou que era uma das quadras da Escola de Educação Física e quando estava chovendo fazia nos corredores. Isso aí. Na verdade, havia variações. Então, teve uma época que era na quadra e quando não dava ia para o corredor, e teve outra época que era no corredor e quando não dava ia para a quadra. Ambos cenários péssimos. O problema da quadra é que tinha espaço, mas tinha sol. E a esgrima não foi feita para ser feita ao ar livre. Não dá. E o problema do corredor é que era pequeno, então é estreito. O paradela da Esgrima MG relembrou alguns nomes também, o Reinaldo, o Daniel, o Danilo. Reinaldo Gago, isso. O Danilo Cardoso, teve o Máquina, o Danilo Máquina. O Danilo Martins. O Danilo Martins, a máquina. Respondendo uma pergunta o Thiago Molfetti. Não, o Thiago Molfetti não. Eu acho que não. O Joaquim, eu comecei, por incrível que pareça, na UFMG. Eu fiz um mês, foi pouco tempo, né? Eu fiz um mês na UFMG e aí eu entrei em contato. Aí eu conversei com o Léo e falei que infelizmente ficaria inviável, porque para mim era muito difícil. Apesar de eu ter começado na UFMG, eu estudava em outra faculdade, então eu tinha que sair da faculdade, enfim. Eu acho que o Molfetti foi na Savassi, porque eu lembro que para fazer uma brincadeira com a esgrima do UFMG, porque os oriundos da UFMG eram os meias verdes, se eu não me engano, não é isso, Joaquim? E a gente, para fazer um contratempo aí, nós brincamos que nós seríamos os meias azuis. E parece que o Molfetti era nosso grande mestre dos meias azuis. Então tinha uma brincadeira desse ponto. O Davi começou na UFMG também? O Davi Balpardo? Acredito que sim. Acho que que ele também é desse grupo. Ele está aí? Ele apareceu? Não, o Davi ainda não. Isso mesmo, Sandro, os meias verdes. Aí a gente fazia esse contraponto com os meias azuis. Mas era uma brincadeira, né? O paradela da Esgrima MG falou que acredita que a caça seja reminiscente mais antiga da UFMG. Será? Pode ser. Não, que tá fazendo esgrima hoje? Sim, é possível que das que estão em atividade hoje, é possível que seja ela. Uhum.
mas ela não, acho que ela entrou na década de 2000, não na década de 90. Aham. Tem desde 97 tem gente. A Larissa que eu não lembro. A Larissa, ela era da UFMG? Acho que sim. Eu acho que eu lembro dela numa competição usando meia verde. Acho que ela também era das meias verdes. O Davi Balpardo chegou a dar aula lá. Chegou. Quais foram os professores lá na UFMG? Foi o Léo? Você? Você chegou a dar aula? E o Davi Balparda chegou a continuar? O Davi Balparda, acredito que sim, mas na época que eu já estava meio afastado da FMG. Agora o Ricardo Martins, do primeiro grupo. O próprio Gerson, acho que chegou a dar algumas aulas. Mas acho que quem deu muito mais aulas que todos os outros foi o Leonardo Borges. Ele que realmente ficou mais tempo. O Franco, psicólogo do esporte, está falando aqui, nossa, não temos mais essa disciplina lá. Então, tá na hora de voltar, né? A Esgrima MG ficou todo animado aqui. Vou voltar a palavra para você. Legal. Bom, a gente está aqui para bater papo, então é bem que está de olho nas mensagens. Se tiver mais dúvidas, vamos colocar aqui e discutir, porque provavelmente eu vou falar isso até 2027, até o final da pandemia, então tem muito espaço para falar do que as pessoas quiserem chamar. Mas, enfim, eu estava falando que em 99 foi um momento importante que nós começamos a ter torneios mineiros de esgrima. Porque nós até fazíamos nossos sabadais, às vezes até com alguma organização, mas faltava ter um campeonato mineiro. E aí nós fomos nos informar como é que vai fazer um campeonato mineiro. Nós não tínhamos uma federação mineira de esgrima, e a informação que nós tínhamos é que para Então, deve ser algo que nós vamos fazer, de validar os resultados dos torneios mineiros como campeonatos mineiros de esgrima. E isso, na verdade, seria muito interessante, porque já existe um movimento da Confederação Brasileira de Esgrima para valorizar mais os torneios estaduais, para fazer com que esses torneios tenham peso nas provas nacionais, entrem como um resultado no ranking. Uma ajuda, como esses internacionais, como os que acontecem fora do país, né? Os satélites. Isso é uma coisa, na verdade todos os estados precisam ter um calendário estadual forte. Então a CBF reconhecendo isso é absolutamente natural, que bom que reconhece. E nós sabemos disso desde sempre, a gente queria ter um calendário estadual também. Então aí nós vamos fazer o nosso torneio mineiro. E nós tivemos cuidados inacreditáveis com esse torneio mineiro. Nós convidamos pessoas da história da esgrima, nós mandamos comunicados para a Confederação Brasileira de Esgrima, chegamos a fazer uma solicitação formal para o Clube Atlético Paulistano autorizar a participação dos atletas do Paulistano nesse torneio. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Do Instituto Touché. Sim, a regra de ter 3 EPDs para formar uma federação persiste na CBE? Parece que não, né? Olha, na verdade, eu não sei. Eu não sei. Essa história de ter um mínimo de 3 entidades foi algo que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca li exatamente quais são as condições. Então, eu não tenho certeza se isso aí é obrigatório. Eu tenho a impressão que existe hoje uma regulamentação nacional muito mais precisa sobre o que uma federação esportiva precisa ter. Eu acho que hoje existe uma regulamentação nacional, tem uma portaria, uma lei regulamentando isso. Eu acho que isso deve ser referência.
Uma outra coisa é o que a CBE exige para reconhecer essa federação estadual. Porque são dois passos. Uma coisa é fundar uma federação estadual esportiva, e para isso você tem que cumprir o que a lei manda. E o que a lei manda é o que a lei manda. Isso aí é uma regulamentação nacional que já existe. E aí é preciso que haja, por exemplo, eu esqueci o nome que se dá, mas um conselho jurídico. Tem um certo número de pessoas que devem ser formadas em direito, que devem atuar, tem que ter uma certa constituição. E outra coisa é reconhecimento dessa entidade como uma entidade que gerencia o esporte naquele estado, que é reconhecimento feito pela Confederação Brasileira de Esgrima. O que eu já li a respeito recentemente era que simplesmente era preciso que a CBR reconhecesse que a entidade tinha condições e estava capacitada para fazer esse gerenciamento. Eu não lembro de ter lido que precisava de ter 3 entidades filiadas. Pode até haver isso, mas eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum. Já me falaram, mas eu não lembro de ter lido a respeito. Mas eu acho importante, inclusive, eu acho que deveria ser interesse da Confederação Brasileira de Esgrima que houvesse mais federações estaduais, porque as federações estaduais é que são os órgãos que legitimamente devem fomentar o esporte a nível estadual. Não se trata só de organizar provas estaduais, isso é importante, mas não é tudo. Trata-se de fomentar, de auxiliar as pessoas que querem iniciar a atividade em escolas, em clubes, em onde for. Eles procuram as federações estaduais para procurar esse apoio, seja de informações, seja de material. Então é importante que hajam federações estaduais. Isso deveria ser um objetivo a longo prazo da Esgrima Nacional, que houvesse muitas federações estaduais. Eu lembro que, inclusive, eu cheguei a mandar uma carta para o Arthur Kramer, que na época era presidente da Confederação Brasileira de Esgrima. Você tem a carta em mãos? Eu tenho várias cartas que eu mandei para ele, dando sugestões e discutindo coisas. Eu cheguei a ter uma boa interlocução com ele. Não que ele me ouvisse, mas não, ele me ouvia, não que ele concordasse comigo. Mas ele me ouvia e até respondia as coisas que eu perguntava, porque eu sempre fui muito cuidadoso em embasar bem as minhas perguntas. Então, uma das coisas que eu sugeri para ele, eu lembro que eu sugeri isso, foi que nós tivéssemos a possibilidade de formar federações não estaduais, mas regionais. Porque eu percebia que era difícil formar várias entidades fortes num só estado. Até porque não era só ter uma entidade, você precisava de um local que tivesse um aparato médico. Isso tem em todo algum uma, momento não era a qualquer CBE lugar. exigiu, né? Mas enfim, para você ter entidades fortes, você não pode criar 3, 4 entidades com as mesmas pessoas. Não, você tem que ter entidades fortes, mas não é fácil ter várias entidades fortes no mesmo estado, a ponto de você ter uma federação nesse estado. E eu cheguei a sugerir para o Kramer, numa época em que não havia regulamentação nacional sobre isso, mas eu sugeri que a CBE admitisse federações regionais. E a minha ideia era simples, a gente podia, por exemplo, transformar a federação do Rio Grande do Sul, por exemplo, em federação do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para poder fomentar a esgrima de Santa Catarina também. E também pensei em pegar todas essas entidades que estavam aparecendo mais ao norte, ou seja, a nossa aqui em Belo Horizonte, o pessoal lá de Brasília também, eu pensei no pessoal de Brasília em particular, e juntar numa entidade. Pegar o pessoal que havia no norte do país também, havia no Pará umas iniciativas, havia em Recife outras iniciativas. Você queria dar um jeitinho, né? Eu queria formar uma federação de tudo que estava para cima de São Paulo. E eu cheguei a sugerir isso para o Kleber por escrito. E eu achei que ele ia analisar a proposta, e ele analisou. Inclusive, depois eu lendo a ata de uma assembleia da Confederação Brasileira de Esgrima, eu vi que nessa assembleia ele trouxe esse assunto
e foi votada um dispositivo para vetar esse tipo de iniciativa. Ou seja, vetar as federações regionais. Mas o Câmara, ele leu, achou interessante, achou até razoável e se dispôs, inclusive, a vetar isso antecipadamente. Fatos engraçados, né? Mas nem sei se seria permitido isso, não. Pela legislação nacional, hoje em dia, eu acho pouco provável. Mas naquela época não havia essa legislação nacional, então era algo cogitável. Mas, enfim, não era o nosso foco principal também. Nosso foco principal era fortalecer a entidade que nós tínhamos aqui. Na Wanda Bambirra, já havia um acesso melhor a equipamento? Sim. Bom, na verdade, na Wanda Bambirra ainda não. Ainda não. Ainda não. A Wanda Bambirra ainda está muito antiga, né? Ainda é 98. Então, a gente vai ter problemas sérios de equipamento até mais ou menos 2001, talvez 2001. A partir de 2000, a gente começou a ter mais equipamento aqui em Belo Horizonte. Equipamento elétrico, jubetos e tudo mais, para quem jogava florete. A gente começou a ter mais a partir de 2000. Por quê? Porque a própria Esgrima Nacional começou a se organizar melhor do ponto de vista de equipamento. Começou a ter mais gente importando equipamento e disponibilizando e vendendo. E como nós já estávamos no circuito nacional, a gente começou a ter acesso a essas pessoas que vendiam equipamento. Então, desde de 99, talvez, que nós já conseguimos encontrar com muito mais facilidade gente vendendo equipamento nas competições nacionais. E pouco tempo depois, acho que em volta de 2001, foi fundada a Flash. Não sei se foi 2001, mas sim, nessa época, né? Foi fundada a Flash, com sede lá em Porto Alegre, e começou a ser muito mais fácil comprar equipamento que entrava regularmente no país, com estoque, com uma lista de preços, com tudo que a gente precisava ter. Então, por volta de 99, 2000, a gente começou a ter muito mais acesso ao equipamento e começou a ser mais fácil a nossa vida. Bom, mas então, eu estava a ponto de falar sobre os torneios mineiros de esgrima, que era uma necessidade. A gente precisava ter torneio estadual para, primeiro, que fosse um primeiro momento de integração esportiva de quem estava iniciando. É importante que você inicie localmente, para depois você buscar torneios fora da sua cidade, do seu estado. Então a gente queria ter um torneio estadual e decidimos que ia chamar Torneio Mineiro de Esgrima, porque não queríamos ofender ninguém, que o mais purista ia falar, não pode ser Campeonato Mineiro porque não tem federação. Então não vamos ter essa briga, vamos chamar Torneio Mineiro e no futuro, os esgrimistas do futuro de Minas Gerais, quando tiver uma federação, vão reconhecer como Campeonato Mineiro. E achamos um local, achamos um clube, se não me engano, o clube dos sargentos do Exército aqui de Belo Horizonte, que cedeu o espaço, acho que até gratuitamente para a gente, e fomos montar o torneio. Então, reunimos equipamento, montamos material de divulgação, e até vou querer que a Bianca mostre essa imagem, que foi um banner que nós produzimos. A Bianca vai mostrar para a gente. O banner do primeiro torneio mineiro de esgrima que aconteceu em 99. Então, primeiro torneio mineiro de esgrima, essa figura assim emocionante de um combate de esgrima, e lá embaixo a frase: a elegância do balé, a estratégia do xadrez, a agressividade das artes marciais. Então, nós conseguimos pequenos patrocínios assim, que deram algo da ordem de R$50, mas conseguimos pequenos patrocínios para comprar equipamento, para comprar medalhas, e fomos montar o torneio e funcionou muito bem. Tivemos um torneio individuais. Isso foi em 99. 99, em novembro de 99. Na verdade, num dos recortes de jornal do ano de 2000, fala um pouquinho dessa primeira edição. Falou que tinha em torno de 30 participantes. Até um número expressivo, né? Sim, a gente teve bastante gente. E teve florete de espada feminino e masculino. Então até lembro quem que venceu, né? Na espada foi o Flávio Veloso, que eu já falei que foi uma figura muito importante do ponto de vista técnico aqui na nossa espada.
no espada masculina. No florete masculino foi o Gerson Schmidt, que estava dando aula lá na Wanda Bambir, e tinha um histórico já como floretista, em nível nacional. No florete feminino foi a Cida, que havia começado lá na Wanda Bambir mesmo, em 98, e na espada feminina foi Estela Garcia, que foi campeã. Inclusive tem uma foto dela aqui. Vou mostrar a foto. Que foi, na verdade, uma divulgação que nós fizemos em 2000, e ela aparece na foto. E ela foi a primeira campeã de espada feminina. Você consegue mostrar a foto? Consigo. Na verdade, eu acho que essa é foi uma reportagem a respeito da inauguração da esgrima rapieira, eu acho. Mas isso é de 2000. Mas eu só queria mostrar a Estela. A Estela. Essa é a foto da Estela. Isso. Nossa primeira campeã de espada foi ela. Uhum. Pois então, esse torneio mineiro, ele vai ter um histórico, e até tem que fazer uma divulgação importante, que nós temos uma página, na verdade nós temos não, o Evandro Paralela fez uma página para divulgação da história da esgrima em Minas Gerais. E até botar muito material lá, visual, reportagens, etc. Mas o que já tem lá, e é surpreendentemente bem organizado, é o repositório de resultados de torneios de Minas Gerais. Não só o torneio mineiro, mas a Taça BH e torneios variados, torneio início, torneio encerramento. Então eu escrevi aqui num papel, não sei se vai dar para. Não vai, porque vai mostrar invertido. Vai mostrar invertido. Eu sou tão burro, né? Mostra atrás, assim. Mas eu vou colocar não, nas... eu usei a canetinha, foi por isso. Então, é www.esgrimamg.com.br. Essa tecnologia de antigamente. Então, esse site, www.esgrimamg.com.br, é onde tem um repositório de resultados da esgrima mineira. A nossa enciclopédia está lá. Então, eu sugiro que as pessoas entrem, porque vão encontrar, inclusive, os seus nomes lá. Tem ferramentas inacreditáveis de levantamento de resultados, nome a nome. Então, você pode botar seu nome e achar todos os seus resultados, bons ou maus, em torneios de Minas Gerais, de mais de 20 anos de história. Até. O Instituto Toshio está perguntando que havia um Smith no paulistano, se poderia ser ele, se tinha alguma ligação. O Gerson Schmidt, ele não acredito que ele seja o mesmo, até porque Schmidt é um nome bem comum na Alemanha. E o Gerson, ele jogou pela Sojipa. E, que eu saiba, ele nunca jogou pelo paulistano. Talvez tenha jogado pelo paulistano alguma prova nacional nesse período de 98 até 2000, em que nós estávamos competindo pelo paulistano, nós aqui de Belo Horizonte. Então, ele chegou a ser inscrito pelo paulistano, como nós, eu e outras pessoas, de 98 até 2001. Mas ele era amigo próximo do Trois. Sim, ele era amigo próximo do Trois, então acredito que talvez nesse período o Schmidt tenha aparecido nos documentos do paulistano, mas não acredito que fora desse período, só desse período de 98 até 2000, porque antes ele tinha jogado pela Sojipa, e acho que depois de 2001, acho que ele não voltou a competir nacionalmente. Mas provavelmente tem muitos Schmidts por aí. O que é? 5 minutos. Tem que estar dentro dos 5 minutos. Bom, então, vou só dar um fecho aqui e a seguir cenas, porque eu vou falar da próxima conversa. Bom, o nosso período na Wanda Bambir foi muito rico, aconteceu outras novidades. Nós construímos o torneio mineiro de esgrima nesse período. Nós começamos a circular nacionalmente cada vez mais, com grupos até grandes de atletas, jogando os nacionais, jogando as provas estaduais. Nós fomos várias vezes a São Paulo para jogar as provas, tanto de florete quanto de espada, lá em São Paulo. E nós jogamos lá onde não tem mais, mas era antes o Tietê. Jogamos no Tietê, jogamos na Pinheiros, jogamos em vários lugares. E eventualmente nossa experiência da Wanda Bambir foi se envelhecendo,
porque a Wanda Babicha era uma academia de destaque e que tinha interesse comercial. E nosso grupo de esgrima nunca atraiu tanta gente assim. Atraiu um grupo razoável para os padrões da esgrima, mas não para os padrões de quem tem uma aula de aeróbica ou quem tem uma musculação. Então, quando nós tínhamos 15, eles queriam ter 50 alunos. Então, foi ficando cada vez mais difícil manter o grupo lá na Wanda Babicha, do ponto de vista comercial. E então a gente estava vendo que logo a gente ia ser encerrados lá na Wanda Babicha. Ia ser encerrados é ótimo. Ia ser encerrados. Então, no início de 2000, eu fui procurado por uma figura que já apareceu várias vezes nessa história, que é o Mac. E ele chegou... Uma sala de esgrima independente em Belo Horizonte, contendo vários braços da esgrima, né? Esgrima coreográfica, esgrima renascentista, esgrima medieval, renascentista. É histórica. Esgrima histórica e também a esgrima voltado para um lado competitivo. Bom, gente, estamos encerrando, né? Aguardo vocês na semana que vem, às 19 horas. Aí nós vamos contar a partir de 2000. A partir da Rapier. A partir da Rapier, que é, na verdade, né, minha paixão. Que eu ressuscitei aí a esgrima Rapier. Eu aguardo vocês todos lá. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Quer dar um tchau? Tchau, gente.